Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Graças a Deus, essa semana estamos desfrutando a palavra do Senhor, a qual estamos vendo o encargo. O título da mensagem é A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, em especial, nesse sábado, o encargo é os arranjos do Espírito na pregação do Evangelho. O versículo sugerido é Filipenses 1, 12 e 13. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse dia, amado irmão, amada irmã, você que está nos assistindo nesse vídeo, o encargo, então, da palavra dessa semana sobre a obra de Deus é administrada pelo Espírito. E nós damos graças ao Senhor, que até hoje, o Senhor, como o Espírito, Ele também tem feito seus arranjos, na nossa vida espiritual para a pregação do Evangelho. Assim como Deus, como o Espírito, usou o apóstolo Paulo, obviamente todos os profetas que estão escritos na Bíblia, e até hoje usa profeta também, apóstolos, todos os irmãos que Deus tem usado, até hoje no século 21, a qual eu e você fazemos parte, desse arranjo soberano, a soberania de Deus para nós, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, o livro de Atos dos Apóstolos são 28 capítulos, mas o Espírito Santo ainda não terminou, não acabou de concluir todo escrito ainda das nossas experiências na nossa jornada cristã. Até a volta do Senhor, o Espírito Santo ainda continua escrevendo nossos atos de justiça e principalmente no que se diz respeito à pregação do Evangelho. Assim como Paulo aqui, ele nos mostrou no livro de Filipenses, capítulo 1, ele falou para a igreja em Filipos, Ele mostrando que ele queria ainda mostrar aos irmãos, as coisas que aconteceram, as tribulações, tudo que aconteceu na vida dele, foi para o progresso do Evangelho. Seja na prisão, tudo isso, o importante é que ele, amado irmão, amada irmã, ele expressava Deus na carne dele, aproveitando as oportunidades. Então que eu e você também, possamos aproveitar as oportunidades, o arranjo do Espírito nos nossos dias de hoje. O Espírito, Deus é soberano, Deus não erra. Então vamos aproveitar as oportunidades no dia a dia e continuar também, sendo um com o Espírito na pregação do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo tinha esse espírito forte, Deus usou ele como um vaso escolhido. E hoje Deus também tem escolhido a mim e a você. Amém? Deus não erra na escolha. Deus chamou nós para continuarmos também pregando o Evangelho. E no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, também fala quando o Senhor apareceu ali para Saulo, antes que era no caminho de Damasco. No versículo 15 e 16 do capítulo 9, então, de Atos, diz: Mas o Senhor lhes disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui, nesse dia de hoje, no sábado, foi falado várias experiências, a qual a profecia se cumpriu, na vida do apóstolo Paulo. O quanto era importante ele sofrer por causa do nome do Senhor. Lembre-se, amado irmão, antes Saulo era perseguidor de Cristo, da igreja naquela época. Mas agora o Senhor mudou, a sorte dele.
Agora ele está sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Então aqui, Atos capítulo 18, versículo 6, começa a mostrar então onde, e como se cumprir as profecias. Gostaria de falar aqui da maneira resumida. Então, primeiramente, no capítulo 18, gostaria de ler o 5, 6, fala, que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, Paulo, a profecia se cumpriram, ele veio para falar, para os judeus, para os gentios e para os reis. Então, aqui no capítulo 18, nós já vimos uma porção que ele estava pregando para os judeus. Os judeus rejeitaram. É aquele mesmo princípio do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1. O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí foi aberta uma porta lateral para nós também. O Senhor veio até nós e nos salvou, nós que somos os gentios. Lembra lá da promessa de Atos capítulo 10, na casa de Cornélio? Eu e você, nós fomos introduzidos ali. Então o Evangelho chegou até cada um de nós e hoje também precisamos continuar cooperando com o Espírito. Então louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui também eu gostaria de ler com os irmãos em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1,15 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, versículo 16 também, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então aqui também mostra que Paulo, ele foi chamado antes dele nascer. Para qual missão, para qual comissão, amado irmão, amada irmã? Para a pregação do Evangelho. Hoje também essa palavra é para mim e para você, nos dias atuais. Nós fomos chamados, o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou antes de nós nascermos. Aleluia! E o Senhor aprove, amado irmão, amada irmã, a sua graça. Para quê? Para revelar o Filho dele em nós e para que nós continuássemos expressando Deus na carne, pregando o Evangelho, assim como Paulo pregou o Evangelho, ele foi fiel ao seu ministério. Hoje é a nossa vez. Nós devemos continuar sendo fiel ao ministério que o Senhor nos comissionou. Aqui também fala, que Paulo ele teve várias dificuldades, também por meio da permissão do Espírito, da soberania de Deus, para eles pudesse chegar até também aos reis ali, a guarda pretoriana. O Espírito também teve que fazer uns arranjos para ele chegar até ali, e aquilo que ele fazia, ele não murmurava, ele pregava o Evangelho. Então, em Atos capítulo 21, versículo 37, Senhor Jesus, Atos 21, do 37 até o capítulo 22, versículo 1 diz... Então, Atos 21, 37, fala: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então aqui o Espírito, a partir daqui, começa a cumprir a profecia de que Paulo daria testemunho perante os filhos de Israel. Então, irmãos, esse dia de hoje, essa porção da palavra, as experiências aqui vem mostrar que Paulo, ele aproveitava essa oportunidade. E aqui também, fala que ele pregou o Evangelho aqui, também no capítulo
25, no capítulo 25 também, ele aproveitou a oportunidade para continuar pregando o Evangelho. O versículo 10 e 11, disse Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então aqui nós vimos nesse dia de hoje, as profecias se cumprindo, Paulo aproveitando a oportunidade, o Espírito usando ele para ir, a essas pessoas, aos reis aqui, aos comandantes das guardas pretorianas. A importância chegou até perante o rei Agripa, para que a palavra de Deus se cumprisse, que o Evangelho chegasse até eles. Por isso, amado irmão, amada irmã, lembra, o Evangelho ao alcance a todos. Deus amou a humanidade, João 3,16, um versículo-chave, básico, mas é uma realidade. Deus amou a todos, Deus amou a humanidade, amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento de Deus. Aleluia! Então aqui nós vimos que ele pregou o Evangelho, também para o governador Félix e sua esposa Drusila. Então aqui mostra, irmãos, que em Atos capítulo 24, versículo 24 e 25, fala: passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então aqui Paulo, ele aproveitava as oportunidades. Aqui, irmãos, então nós vimos, que Paulo, ele aproveitou, ele foi fiel ao comissionamento. Por isso que o Senhor apareceu para ele e disse o quanto seria importante ele sofrer por causa do nome do Senhor, e ele foi fiel na comissão, no chamamento. E ele ali, então, sendo fiel, ele pregou o Evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo Paulo ainda em prisão na Cesareia, debaixo da condução do Espírito, Paulo teve outra oportunidade, na qual pregou o Evangelho ao rei Agripa e sua esposa Berenice, aos oficiais superiores, aos homens eminentes da cidade, além, é claro, do então governador Pórcio Festo. Novamente, Paulo falou com muita autoridade, a ponto de o rei Agripa dizer: por pouco me persuades a me fazer cristão. Querido leitor, tudo isso foi arranjo do Espírito para se cumprir a profecia de que Paulo iria pregar e dar testemunho perante os gentios, os filhos de Israel, os reis e governadores. Aleluia! Por isso, irmãos, a importância nesse dia de hoje para nós também. Vamos continuar lembrando, irmãos, do nosso chamamento, da nossa comissão. Hoje, o arranjo do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Vamos aproveitar as oportunidades dos dias de hoje para nós. Paulo foi fiel na visão, na comissão. Hoje é a nossa vez. Vamos continuar sendo fiel na visão celestial, na pregação do Evangelho, aproveitando todas as ferramentas, tudo que Deus nos deu, aproveitando, seja o CEAP, seja a comportagem dinâmica, a comportagem por hora, seja a rede de cuidados. Amados irmãos, o Senhor tem nos dado várias ferramentas. Vamos continuar invocando o nome do Senhor para que nós possamos ser encontrados fiéis. E em 1 Coríntios 9:16, 1 Coríntios 9:16, aqui também fala um princípio de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim:
Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, eu gostaria de encerrar a palavra da comunhão nesse sábado. Se nós anunciamos o Evangelho, irmãos, não temos que nos gloriar, pois sobre nós pesa, no lugar da palavra obrigação, vamos colocar necessidade. Está sobre nós, pesa sobre nós essa necessidade, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor.